Olá, pessoal, tudo bem? Vou pedir quem já estiver conectado, mandar para a gente aqui, se consegue nos ouvir bem, tá tudo certo com o áudio, com a transmissão. Nós já vamos iniciar nosso webinar em alguns instantes. Peço que mandem aqui no chat para a gente, então está tudo certo com o áudio. Bom, pessoal, são 16 horas, então vamos dar início ao nosso webinar. Acredito eu que seja tudo certo com áudio e com vídeo. Qualquer coisa, mandem para a gente aqui no chat. Como você sabe, não estamos no nosso ambiente comum, então por isso podemos passar por alguma oscilação na transmissão, algo do tipo. Mas qualquer coisa, avisem a gente, estamos preparados por aqui também. Bom, meu nome é Bruno Vaz Arpelon, sou diretor da área de inovação e tecnologia aqui da Câmara Brasil-Alemanha. Tenho o prazer de, dentro da Câmara, ser um dos responsáveis pelo tema sustentabilidade, por isso que estou hoje aqui com vocês, sendo aí o host desse webinar. E para contar um pouco mais, antes de a gente dar início no nosso webinar, pessoal, vai tratar um pouco o tema sobre certificações na parte da cadeia de fornecedores. Eu gostaria de apresentar para vocês só um alinhamento conceitual em relação à Câmara Brasil-Alemanha, caso algum de vocês não conheça. A Câmara Brasil-Alemanha é uma associação de empresas ligada ao governo alemão. Hoje nós estamos presentes em 90 países, com mais de 140 escritórios, e ao redor do mundo temos dois objetivos principais: promover a cooperação bilateral Brasil-Alemanha, ou Alemanha, o país que essas câmaras se estabelecem, e também promover o desenvolvimento local das empresas associadas. Aqui em São Paulo, nossa Câmara tem 103 anos de atuação. Nós temos aí cerca de 1.200 associados, que representam mais ou menos 10% do PIB industrial brasileiro. Isso mostra até um pouco do DNA da Alemanha, né, essa questão industrial muito forte. E entre nossas frentes de atuação, nós temos três áreas principais: a parte de negócios internacionais, a parte de inovação e tecnologia e sustentabilidade. E é por isso que estamos aqui hoje para discutir sobre temas relacionados à sustentabilidade. Hoje, essa frente de sustentabilidade, ela é liderada por um comitê de sustentabilidade. Esse comitê, quem é responsável é o Manfredo Rubens. Ele é presidente da BASF na América Latina e também presidente da Câmara Brasil-Alemanha. E é por meio desse comitê que a gente busca estar sempre alinhado aí com as demandas de mercado, e também dentro desse comitê a gente busca sempre entender demandas em comum entre as empresas para desenvolver novos projetos. Para operacionalizar tudo isso, contamos com alguns grupos de trabalho. Esses grupos de trabalho se organizam aí dentro das três linhas principais da sustentabilidade, a parte ambiental, econômica e também social. E a partir desses grupos de trabalho, nós criamos essa série de webinars sobre gestão de carbono. Nós já tivemos outros 4 webinars. Quem não conseguiu acompanhar, eles estão na página da Câmara Brasil-Alemanha no YouTube. Foram eles ali começando sobre a parte de governança e estratégia, passando pela parte de precificação, e a partir daí trazendo alguns casos práticos e exemplos de como esses assuntos vêm sendo tratados dentro das empresas. E com isso, damos continuidade hoje, então, essa série de webinars. Vamos, então, falar aqui, até compartilhar a tela com vocês, sobre cadeia de suprimentos e certificação de RSPO. E para esse webinar, nós contamos, então, com 2 participantes, o Márcio Araki, o Márcio é da Evonik, e o Túlio Brito, da Agropalma. Eu vou pedir, Márcio e Túlio, que vocês se apresentem, por favor, antes de a gente dar início às palestras. Você está no mudo, Márcio. Boa tarde a todos. Meu nome é Márcio Araki, sou responsável por toda a área de saúde, segurança, meio ambiente, qualidade e energia na Evonik, e também o que nós chamamos de tecnologia e infraestrutura, que envolve a área de engenharia, manutenção e supply chain, logística, para toda a região da América do Sul e Central. Um prazer estar com vocês hoje. Legal. E tu, por favor. Tá, joia. Obrigado, Bruno. Obrigado, Márcio. Prazer estar aqui também. A gente agradece o convite, né, da oportunidade. Eu sou o Túlio, estou como diretor de sustentabilidade do Grupo Agropalma, que é a maior empresa produtora de óleo de palma sustentável da América Latina, né? As nossas plantações ficam lá no estado do Pará, e aí depois a gente vai ter a oportunidade de
de apresentar esse processo aí de produção de óleo de palma e certificação RSPO para vocês. Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado, Túlio. Pessoal, passando um recado bem simples só para vocês. Como é que vai funcionar hoje? Nós vamos ter as duas apresentações, tanto do Márcio quanto do Túlio, sobre o tema já colocado aqui para vocês. E no final das duas apresentações, nós vamos abrir para perguntas e respostas. Nós não teremos um momento entre as apresentações para essa discussão. Então, qualquer dúvida, ponto que vocês queiram que a gente se aprofunde ou algo do tipo, manda para a gente aqui no Q&A. Embaixo da tela tem um Q e um A. Ali vocês conseguem mandar as perguntas e também conseguem votar nas perguntas dos colegas. Qualquer dificuldade, pode mandar pelo chat também, que nós vamos ler. Mas se conseguirem mandar pelo Q&A, peço que preferenciem, porque facilita a gestão também para a gente. Então, desde já, qualquer ponto que vocês quiserem que seja tratado, ou ao longo das apresentações, qualquer dúvida que surja, manda para a gente, que no final a gente vai abrir para essa discussão. Com isso, passo a palavra então para o Márcio. Márcio, fica à vontade, quando quiser começar. Muito obrigado, Bruno. Queria primeiramente agradecer a Câmara, o Comitê de Sustentabilidade, o Grupo de Trabalho Ambiental, né, por essa oportunidade de estar dividindo com vocês um pouco da nossa experiência com relação a essa certificação das cadeias de suprimentos, e também a Evonik aí pela confiança no nosso trabalho, e a Agropalma por estar junto com a gente aí, com o Túlio, nesse webinar de hoje. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, e acho que antes de tudo tem um primeiro vídeo, né, para mostrar um pouco do que é a Evonik. Acho que talvez muitos não conheçam, então esse videozinho de 3 minutos vai mostrar um pouquinho para vocês. Que nós somos. Eu acho que não estão com... Um momentinho só, que eu acho que eu não compartilhei com o som. Ok. Agora sim. Que nós somos os maiores fãs e parceiros do Borussia Dortmund, provavelmente todos já sabem. Que nós somos também uma das maiores empresas de especialidades químicas, e o que fazemos, nós vamos contar agora. Construção de uma ponte sem a Evonik. Construção de uma ponte com a Evonik. A diferença? Moderna proteção das superfícies e, com isso, menor necessidade de restauração e menos canteiros de obras. Pesca sem a Evonik. Aquicultura com a Evonik. A diferença? Alimentos animais à base de algas e aminoácidos em vez de óleo e farinha de peixe. Dessa maneira, nós ajudamos a reduzir a alimentação de peixe para peixe. Moradia sem a Evonik. Moradia com a Evonik. A diferença? Material isolante inovador sem risco de incêndio. Com isso, poupamos até 50% de energia. Somos uma empresa líder global em especialidades químicas. Especialidades químicas significam pequenas quantidades com grande efeito e muita criatividade. Como parceiros dos nossos clientes, desenvolvemos soluções para as pessoas e o meio ambiente em praticamente todas as esferas da vida. A nossa meta é ambiciosa. Vamos transformar a Evonik na melhor empresa de especialidades químicas do mundo. A Evonik vai se transformar na empresa mais inovadora e lucrativa do segmento. E vai ficar ainda mais internacional. O propulsor para isso? Inovações e uma estrutura organizacional orientada a resultados. Vamos crescer mediante a expansão do negócio existente, por meio de aquisições, por parcerias, pelas oportunidades da digitalização e pelo sucesso da nossa própria pesquisa e desenvolvimento. Nosso curso está definido. Seremos mais inovadores, focados e rentáveis. Com mais de 4.000 produtos, nós melhoramos a vida das pessoas e desenvolvemos inovações na superfície da água e debaixo dela.
Com os nossos produtos de cuidado sustentáveis, as cores das criaturas mitológicas ficam brilhantes. E usamos espaguete plástico para produzir biometano de alta pureza para energia sustentável. Por meio de vernizes robustos de longa duração, protegemos as pás dos rotores da intempérie. Com os nossos revestimentos especiais, permitimos que os navios de contêineres naveguem sem problemas. E os nossos materiais de plástico para impressão 3D são a tinta do século XXI. A Evonik molda o futuro, todos os dias. Essa é a nossa aspiração e nossa jornada para ser a número 1. Ok, acho que deu para ter uma ideia, né, do que é a Evonik. E agora a gente vai para a apresentação. Vocês podem ver minha tela? Abrindo aqui. Estou confundido. O YouTube ainda está conectado a alguma coisa na internet. Está puxando o som. Ah, perfeito. Agora deu, né? Agora foi. O YouTube continua apresentando as outras coisas lá. Ok. Perfeito. Tem essa tela aqui. Legal. Bom, gente, então, dando um pouco de prosseguimento aqui, como vocês puderam ver, a Evonik tem esse propósito, né, que é liderar além da química, né, melhorando a vida hoje e amanhã. E um pouco do que o vídeo mostrou, né, é que o que quer dizer, né, esse nosso propósito, que sustentabilidade, né, tá dentro desse, né, um dos pilares para esse nosso crescimento, realmente desenvolver produtos que possam, né, trazer benefícios para a sociedade e utilizando esses produtos químicos de especialidades, né? Então, traduzindo um pouco desse nosso propósito, liderança quer dizer a gente está em posições de liderança nos negócios nos quais nós atuamos, né? Ser líderes nos indicadores financeiros, né? E o além mostra, né, olhando para o futuro, né, olhando para a sustentabilidade, para desenvolver soluções com os nossos parceiros, né, e além da química, que a gente mostra muito o trabalho em desenvolver as especialidades e também, né, olhar uma meta para que nosso portfólio seja 100% focado nessa área de especialidades. Então, abrindo um pouco do que a gente fala sobre sustentabilidade, isso faz parte não só do portfólio de produtos, né, que a gente hoje atualmente 30% dos produtos que nós temos no portfólio já são soluções de nova geração, que a gente chama de produtos, né, que foram gerados, desenvolvidos nos últimos 5 anos. E então mostra que, né, esse alinhamento com sustentabilidade é extremamente importante nos nossos produtos desenvolvidos, mas também a gente olha, né, para os nossos targets, as nossas metas ambientais, que são de redução de 50% das emissões até 2025, comparado com o ano de 2008. E então as nossas metas, né, de ambientais também são muito ambiciosas, né, vamos dizer assim. E como que a gente faz para medir isso, né? Nós somos medidos por vários rankings, sendo que na maior deles nós estamos, né, na liderança comparado com empresas do mesmo setor, né, do setor químico. Passando um pouco sobre como que a gente, né, também faz com que essa mensagem chegue para todos os nossos, né, colaboradores, os nossos stakeholders. Nós temos essa estratégia de sustentabilidade que mostra, né, quais são os caminhos e quais são os tijolinhos dessa construção, né, para o nosso caminho a partir de 2020. Então, traçar
metas ambientais, com a precificação de carbono, que a gente tem falado muito nessas séries de webinars, a gente fazer a integração da sustentabilidade dentro dos processos, né, de gerenciamento, né, trazer esse impacto dos nossos negócios na cadeia, que é o tópico de hoje, que nós vamos falar, né, não só olhando para nós, mas para os nossos clientes e também para os nossos fornecedores. Né, trazer a melhoria contínua na forma de como nós reportamos os aspectos ambientais e dar esse local firme para a Evonik como uma posição no mercado, né, com a nossa proposição e os nossos valores. Então, como a gente falou, então né, nós temos um relatório de sustentabilidade que é publicado anualmente, e dentro desse relatório, né, a gente tem 6 grandes áreas de atuação que estão conectadas com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, né? Então, a Evonik selecionou 4 desses objetivos sustentáveis para focar e abriu dentro desses 6 grandes tópicos. Eu não vou ler cada um em detalhe, acho que, né, eles estão dentro do site da Evonik, se alguém tiver interesse, né, desejar olhar. Mas o que eu quero dizer aqui é que a área da cadeia de suprimentos, né, ela está como um dos 6 pilares e isso mostra o valor e a importância que ela tem dentro dos nossos targets de sustentabilidade. E como que a gente faz, né, para qualificar os nossos fornecedores, né, e ter certeza de que eles estão cumprindo o que a gente espera de cada um deles, né? Então, foi desenvolvido um código de conduta para os fornecedores, de forma que a gente coloca nesse código tudo que é esperado, né, não só dos nossos fornecedores, mas dos nossos colaboradores também, de quem trabalha conosco. Nós temos uma política, né, que fala sobre a parte social, né, do que a Evonik espera, e também os nossos valores na parte de saúde, segurança, meio ambiente e qualidade. Então, todos esses itens fazem parte desse nosso código de conduta, que são levados para que os nossos fornecedores os sigam também, né? E a gente, dentro da área de suprimentos, né, todos os documentos são feitos de forma com que os processos e procedimentos sejam seguidos para dar uma transparência, né, da forma como a gente faz a gestão dos nossos fornecedores. E esse processo é um processo não único, ele não acontece só quando a gente qualifica um fornecedor, mas também quando a gente faz a revalidação durante o tempo que nós temos de relacionamento com eles. Vou passar aqui um pouco para o assunto que nós vamos, né, o tema de hoje, que é a questão do RSPO, mas acho que antes de entrar no detalhe do que é o RSPO, acho que é importante dar uma breve explicação do que é o óleo de palma e o óleo de palmiste, né, que é o fator gerador por onde essa certificação se baseia, né? Então, para quem não conhece, são fotos de um cultivo de palma, né, as palmeiras onde esse fruto ele é plantado, e aqui embaixo mostra um pouco do fruto da palma, né? Para quem não conhece, ele é formado por 2 tipos de óleos diferentes que podem ser extraídos desse fruto. Então, a parte externa, alaranjada nessa foto, é de onde sai o óleo de palma, e a parte branca, dentro da semente, é de onde é extraído o óleo de palmiste. E, né, aqui no Brasil, nós não, né, como o Túlio vai falar um pouquinho mais com propriedade do que eu depois, mas o Brasil ele não é um dos grandes produtores de palma no mundo, né? Mas, como curiosidade, hoje, no mundo, o óleo de palma já é mais consumido do que o óleo de soja. Então, acho que isso é uma das coisas que nós brasileiros, por consumirmos muito, né, e sermos um país no qual a soja é o grande protagonista na agricultura, né, a gente acaba não tendo tanto essa ênfase no óleo de palma. Mas o óleo de palma ele realmente já é hoje mais consumido no mundo, principalmente nos países asiáticos, porque
quase 90% aí da produção se concentra na Malásia, Indonésia, Tailândia, lá no Sudeste Asiático. Então, por isso que lá a cultura ela é muito mais difundida e é muito mais utilizada. E onde que o óleo de palma é bastante utilizado? Então, a gente tem diversas aplicações, né? Como o Túlio comentou, na área alimentícia, muito na parte de sorvete, na área de chocolates, para fazer frituras, mas também para o segmento químico, né, onde a Evonik atua muito, ela é muito utilizada para elaboração de produtos na área cosmética e para produtos de limpeza. Né? Então, nós temos uma fábrica em Americana onde esses derivados desse óleo, né, são utilizados para fazer a produção desses ingredientes para a indústria cosmética ou para a parte de limpeza. Então, hoje, se você tomou um banho, se você lavou a sua roupa, provavelmente você usou algum produto que foi produzido dentro da Evonik, seja no teu shampoo, no condicionador, ou, né, no amaciante de roupa que tá ali. Mas por que existe essa famosa certificação RSPO? Né? O RSPO se traduz, né, esse é um acrônimo de Round Table on Sustainable Palm Oil, que foi criado por várias organizações, tanto não governamentais, como indústrias, como, né, organizações não governamentais, para trabalhar para que a produção da palma fosse feita de uma maneira sustentável. Né? No passado, quando, né, houve o boom, né, da plantação, do plantio de palma no Sudeste Asiático, houveram muitas manifestações, principalmente de ONGs como o Greenpeace, para você evitar o consumo de óleo de palma, porque estavam sendo devastadas as florestas tropicais para o plantio da palma, né? E aí muitas dessas ONGs acabavam atacando não só as empresas que faziam plantio, mas também as empresas que consumiam o óleo, né, posteriormente. Então existiam muitas propagandas negativas com relação a esses produtos feitos a partir de óleo de palma. E a partir de 2004, então, foi fundado, e hoje o RSPO já tem mais de 3 mil membros, né? E essa organização certifica, né, para garantir que desde o plantio até o consumidor final, nós tenhamos a utilização de óleos que foram feitos baseados em vários critérios sustentáveis para a sua origem, né, para o seu plantio. Então, basicamente, existem 3 tipos de certificação. Né? Essas certificações se dividem em IP, SG e MB. Então, vocês vão ouvir muito falar nessas siglas quando falar de certificação, RSPO. A primeira delas é o que a gente chama de IP, que vem de Identity Preserved, que é a identidade preservada, no qual o principal objetivo é você garantir que a parte cinza aqui abaixo da foto mostra o óleo convencional e a parte superior colorida mostra o óleo certificado. Então mostra que o óleo ele não pode ser misturado em nenhum momento da cadeia, né, o óleo convencional com o óleo certificado. E o identidade preservada garante que desde a sua origem, do primeiro moinho onde foi extraído esse óleo vai seguir, né, pelo transporte, pelos processamentos e nos produtos finais. Da mesma forma, o óleo que está entrando numa cadeia vai estar saindo no próximo elo da cadeia. Né? Como que ele diferencia, né, do óleo que é segregado? O segregado, ele também mantém a mesma questão de ter a segregação do óleo convencional do óleo certificado, porém, na origem, você pode ter mais de uma fonte de moinho certificado da extração, né? E esses óleos podem ser, né, colocados em conjunto, mas a partir do momento, né, somente da extração. A partir desse ponto para frente, para ele se manter como segregado, né, ele tem que continuar depois sendo colocado, por exemplo, tanques
individualizados, não podem ser misturados com óleos não certificados no caminho da cadeia. E a última forma de certificação é o balanço de massa, o Mass Balance, né, MB, que ele permite essa mistura do óleo convencional com o óleo certificado, e o controle ele é basicamente feito com relação aos papéis ou certificados que, em termos de porcentagem, né, de quanto óleo certificado é misturado com o óleo convencional. Então, basicamente, essa é a diferença entre os três tipos de certificado aqui. Ou seja, quanto mais para a esquerda ele estiver, mais puro, mais rastreável ele é até a sua origem. E um ponto importante, extremamente importante para a certificação dentro da cadeia é que a cadeia ela deve ser certificada desde todos os, né, players, ou todas as empresas que estão no meio dessa cadeia, elas devem ter sua certificação também. Então, ele não é um produto que ele só é certificado na sua origem, na plantação ou na extração, né, mas também em todo o processo de logística, né, quem faz a parte de comercialização, seus distribuidores e os outros consumidores dentro da cadeia também têm que ser certificados para garantir que o produto é certificado, né, durante toda a cadeia. Então, se algum desses elos não tiver a certificação, o produto final ele deixa de ser certificado como RSPO. E como que se garante, né, esse processo? Então, todos os papéis que estão envolvidos dentro do processamento, seja as notas fiscais, os certificados de análises, né, o catálogo dos produtos, você tem que ter o comprovante de que esse material está vindo de um ponto certificado anterior dentro da cadeia, né, assim como nos produtos acabados. E ele, né, tem todo um padrão para você poder rotular, certificar e poder procurar, buscar o número da certificação, né, que a empresa tem. Então, basicamente, a Evonik, né, ela tem esse comprometimento de somente utilizar óleo de palma certificado, né, para os seus produtos como matéria-prima, de uma forma que a gente consegue, o ano passado ou esse ano a gente está terminando de fazer esse mapeamento de toda a cadeia de suprimentos da Evonik para garantir que todos os moinhos, né, utilizam o óleo de palma e de palmiste, né, de fonte renovável. Todos os produtos, né, derivados dessa cadeia também temos como meta aí, até 2023 ter a utilização de somente materiais certificados, né, mais balance e segregado, e todos para o Brasil também, para todos os produtos novos que a gente já tem feito o desenvolvimento, eles já são feitos com material certificado, né, e a gente também tem esse comprometimento de ter as cadeias de suprimentos que não tem nenhuma conexão com a falta de reflorestamento. Nesse último slide, nós temos aqui todas as plantas no mundo que têm a certificação RSPO da Evonik, né, e aqui a gente pode ver que no Brasil a nossa planta produtiva de Americana também está dentro do pool certificado. E aqui embaixo tem um site com link se alguém, né, precisar e procurar compartilhar ou buscar se alguma empresa tem esse certificado, se o certificado está válido, né, a partir desse link você pode procurar e encontrar para descobrir se o seu fornecedor está certificado ou não. Para finalizar, uma frase que a Evonik diz muito, que não existe um negócio saudável sem o planeta saudável, né? Então, por isso que a sustentabilidade nos guia nos nossos investimentos e também nas decisões com relação ao nosso portfólio. Vou passar a palavra para o Túlio. Aqui embaixo tem meus contatos. Se precisarem, quiserem ter algum contato, fiquem à vontade. Muito obrigado aí pela atenção. Túlio, com você. O Túlio está conectado. Agradeço a introdução aí e também o convite
né, para a gente estar participando aqui. Então, vou dividir minha tela com vocês, tá bom? Para eu passar aqui para a apresentação. E aí, vamos lá. Bom, gente, vocês estão conseguindo ver aí? Por aqui tudo certo, Túlio. Beleza. Então, tá joia. Dando sequência aí ao que o Márcio falou, né? A gente tem a questão do óleo de palma, né? Que vem justamente da palmeira, né? Que é o dendezeiro, né? Óleo de palma, que no Brasil muita gente conhece como azeite de dendê. O Márcio falou que já, né, que é o óleo vegetal mais produzido e consumido no mundo. A gente está próximo aí das 75 milhões de toneladas produzidas anualmente. E a palmeira, que gera o óleo de palma, é uma planta essencialmente tropical. E onde ela é plantada comercialmente, sempre é muito próximo à linha do Equador, e justamente onde estão as grandes florestas tropicais do mundo. E isso significa que você tem um grande potencial para a geração de conflitos, né, por conta de perda de biodiversidade, conflito com populações indígenas. E, infelizmente, né, no passado recente e também no passado remoto, aconteceram, né, muitos conflitos por conta da expansão da produção de óleo de palma. E para evitar que isso continuasse acontecendo, então, foi criada a RSPO, como bem lembrou o Márcio, né, lá em 2014. Falar um pouquinho para vocês da Agropalma. A Agropalma é uma empresa brasileira, né, que foi fundada em 1982, lá no então município de Moju, hoje já Tailândia, né, que se emancipou em 1988, e é uma empresa produtora de óleo de palma. Esse é um aspecto geral aí da plantação, e nós temos unidades produtivas lá na região de Tailândia, no interior do Pará, onde nós temos as nossas plantações e indústrias de extração. São 39 mil hectares de plantações, 64 mil hectares de reservas florestais, 5 indústrias extratoras, e mais um conjunto de infraestrutura de apoio, né, como estradas, agrovilas, etc. E, além da produção de óleo bruto, que fica lá no interior do estado do Pará, a gente também faz o óleo refinado, né, e a gente tem, então, 2 refinarias. Uma em Limeira, que... Opa, desculpa, gente, eu passei o mouse aqui sem querer e agora vou ter que voltar aqui também. Aí. Uma que fica em Belém, e a mais recente que a gente inaugurou em 2016, localizada em Limeira, no interior aqui do estado de São Paulo. A produção de óleo de palma, ela é tão, digamos assim, controversa e potencialmente prejudicial, tanto ao meio ambiente quanto às comunidades, né, que acabam interagindo com ela, que existe um monitoramento social muito grande. Né? Como o Márcio falou, existem rankings de sustentabilidade, né? E esses rankings as empresas participam de maneira não voluntária, né? Normalmente é um grupo de ONGs ou uma ONG específica que se une para monitorar o desempenho, e assim como a Evonik, a Agropalma participa desses rankings. Via de regra, estamos bem colocados, e um dos nossos orgulhos aí é ter sido o primeiro colocado no ranking de sustentabilidade do Greenpeace. O Márcio colocou bem, o Brasil é um produtor pequeno, né? A gente, desse universo aí de 75 milhões de toneladas, o Brasil produz aí na casa das 400 mil toneladas, né? Por volta aí de 0,5%. Vamos para o próximo. A Agropalma, ela então, para poder realizar a sua produção e atender aos melhores clientes, seja no mercado de alimentos, né, que é o principal consumidor do óleo de palma, seja no mercado oleoquímico, né, que entra, por exemplo, empresas como a Evonik, a BASF, empresas de cosméticos, etc.,
a gente tem que demonstrar, então, que a nossa produção não causa prejuízos ambientais nem conflitos e distúrbios sociais, digamos assim. E, para isso, a gente tem que ter, de fato, ações em campo, né? Então, a gente começa que a empresa ela não faz desmatamento, né, desde 2001, e tem uma série também de projetos e programas para incluir a sociedade, e aí é um exemplo de alguns resultados aí para vocês, né? Parceria com fornecedores locais, tanto de matéria-prima quanto de serviço, temos a escola lá na empresa, temos os 64 mil hectares de reserva florestal que eu falei para vocês, parceria com a Conservação Internacional por monitoramento da biodiversidade, né, nas nossas reservas. Então, temos aí centenas de espécies, tanto de aves quanto de mamíferos, répteis e anfíbios, várias delas ameaçadas e também endêmicas, né, da nossa região lá. O trabalhador que recebe menos na Agropalma, ele recebe, quando considera o salário mais os benefícios, uma remuneração que está acima do conceito do living wage, que seria o salário mínimo digno, que não está relacionado com o mínimo legal, pode ser maior ou menor. Segurança, saúde e segurança, né? Sistema de saúde e segurança em todas as operações, inclusive as agrícolas. Não usamos nenhum tipo de químico para controle de praga e doença. Então, todos os insetos, fungos, enfim, lagartas, a gente controla por meio de controles biológicos naturais, controle biológico manejado, armadilhas, controles culturais, né, cuidando bem da plantação, a plantação fica menos suscetível à praga. Obtivemos a neutralidade dos gases de efeito estufa, né? Isso principalmente por conta das nossas reservas florestais, e também empregamos, né, e conforme determinação legal, todas as pessoas com deficiência e os jovens aprendizes, cumprimos a cota e vamos além no sentido de fornecer um treinamento diferenciado para esse pessoal, porque não adianta, já que a lei estabeleceu cotas, né, a empresa ela tem que fazer o melhor uso dessas cotas e, de fato, promover o desenvolvimento dessas pessoas, né, numa relação de ganha-ganha. E vários dos nossos jovens aprendizes a gente acaba contratando depois que eles terminam o curso de formação. Para transmitir a informação para as partes interessadas, em especial clientes, enfim, às vezes a própria mídia, que a empresa tem um desempenho diferenciado, a gente busca uma série de certificações, né? E essas certificações, então, vão desde certificações de gestão, né? Nas refinarias, a gente tem a certificação de gestão e segurança de alimentos, certificação orgânica, né? Hoje 10% da nossa área plantada já tem as certificações orgânicas, né? Dos diversos países. Estamos ampliando, agora em abril a gente converte mais 10%, então a gente vai ficar aí com 20% da nossa área plantada com manejo orgânico certificado. Temos a certificação de comércio justo, né, associada à certificação orgânica, e também os processos de sustentabilidade, que são o RSPO e o POI. Vou falar um pouquinho para vocês aqui da RSPO, o Márcio já falou o que é, né, e como funciona. E eu vou falar, então, para vocês a experiência que a Agropalma teve, né? A gente virou membro do RSPO em 2014, já quando a organização foi fundada. Tivemos a nossa certificação em 2011. Né? O grande desafio foi a gestão participativa, né? Alguns procedimentos que são mandatórios, né? Para cumprir com os critérios e indicadores da RSPO, você precisa desenvolver procedimentos mutuamente acordados com as comunidades ali no entorno, né? Então, isso é um desafio, mobilizar esse pessoal e enfim, conseguir trabalhar em conjunto com eles, né, para fazer a gestão da empresa. Aí, a partir da nossa certificação, a gente teve 3 anos para certificar os fornecedores
de matéria-prima agrícola, né? A Agropalma ela tem a produção própria dela, que representa aí 20%, desculpa, 80% do que a gente processa a produção agrícola própria, mas tem 20% que vem de produtores parceiros, agricultores familiares e produtores integrados. E aí colocar todo mundo em padrão de certificação não é tarefa simples. Então, principalmente na questão da regularização documental e da regularização trabalhista, esses dois foram os principais desafios, né? Então, a gente descobriu que vários dos nossos produtores não tinham todos os funcionários com registrado adequadamente, carteira assinada, não cumpriam com todos os requisitos da norma regulamentadora 31, né, que regula o trabalho rural. Lá na agricultura familiar, muito trabalho na base da diária, né, e alguma coisa também de trabalho infantil, que foi difícil a gente conseguir erradicar, mas felizmente conseguimos. Mas foi um processo assim, de muito trabalho e um processo relativamente longo, aí, de 2 anos e meio. Né, desde que a gente começou a fazer o diagnóstico de situação até quando a gente recebeu a auditoria. A certificação da refinaria de Belém veio em 2015, logo depois que veio as normas para a certificação dos outros elos da cadeia. A RSPO, gente, tem 2 normas de certificação. Uma norma que a gente chama RSPO, Princípios e Critérios, né, os RSPO PNC, eles são aplicados às plantações e indústrias de extração. As outras empresas que atuam na cadeia, por exemplo, as refinarias, as empresas de alimento, as empresas químicas, têm que atender ao Supply Chain Certification Standard. Então, é uma norma um pouco diferente, né? Obviamente bem mais simples de cumprir, mas simples em termos conceituais, né? Tem um grande desafio, por exemplo, das segregações, enfim, de toda a logística e do controle para você, eventualmente, não vender mais produto certificado do que o seu recebimento de matéria-prima certificada permite. Né? Como o Márcio falou, para o produto final chegar certificado lá na ponta, todos os elos da cadeia têm que estar certificados. Se algum deles não tiver certificado, a certificação termina ali nele, não consegue ir para frente. Em 2017, então, nós tivemos a certificação da nossa refinaria lá de Limeira, né, que tinha sido inaugurado 1 ano antes. E como a refinaria de Limeira não opera só com óleo próprio nosso, né, até a gente inaugurar essa refinaria, a gente tinha mais óleo bruto produzido do que a capacidade de refino. Com a inauguração da refinaria de Limeira, a nossa capacidade de refino superou a capacidade de produção de óleo bruto e a gente teve que começar a comprar óleo de fora. No Brasil não tem outra empresa que é certificada, além da Agropalma, e mesmo quando a gente compra em outros países, né, Colômbia, enfim, às vezes algum país da América Central, é difícil achar o óleo certificado. Então a gente teve que fazer um trabalho de segregação na refinaria de Limeira e os controles, né? Então isso também é um desafio. Em 2018, nós tivemos a atualização dos princípios e critérios RSPO, que se tornaram mais exigentes ainda do que já eram. São aproximadamente 200 indicadores a serem cumpridos. E esse ano, então, de 2020, a gente conquistou a conformidade com a nova versão, né, que foi a primeira auditoria que a gente fez com essa nova norma. É um mercado que está demandante, né? As empresas aqui no Brasil, a Agropalma ela vende principalmente no mercado nacional, aproximadamente aí 90%, né, da nossa produção a gente vende no mercado local. E a demanda por óleo certificado RSPO aqui no Brasil está crescendo, porque a gente tem um número grande de multinacionais que opera aqui no Brasil e que tem políticas globais de só usar o óleo sustentável certificado. Né? Então, é um desafio para a gente também poder atender essa demanda que, ano a ano, ela cresce. Né? Hoje, já mais da metade do que a Agropalma vende para os clientes, vamos chamar assim, industriais,
já é de óleo certificado. Era isso que eu tinha para falar para vocês e agradeço e estou à disposição. Olá, pessoal, voltamos aqui então. Muito obrigado, Márcio, muito obrigado, Túlio, pela apresentação. Eu vou ligar minha câmera só um minutinho. Bom, vamos agora então para a parte de perguntas, pessoal. Eu vou abrir aqui então para os convidados, quem estiver participando, enviar suas perguntas pelo Q&A. Qualquer dificuldade pode mandar pelo chat também. E eu vou começar com a primeira pergunta então, que é do Haroldo, e eu acho que ela pode ser direcionada para os nossos dois convidados, tanto para o Márcio quanto para o Túlio. É a seguinte: vocês podem comentar um pouco sobre qual a importância do ponto de vista da sustentabilidade dessa certificação e como alinhar essa importância aos interesses corporativos? Bom, acho que eu posso colocar um pouquinho e depois o Túlio pode complementar. Acho que o grande, né, ponto importante na questão da sustentabilidade é porque ela surgiu para combater o deflorestamento, né, que existia nos países, principalmente no Sudeste Asiático, né? Então, o cultivo da palma ele cresceu muito, né, em função desse desmatamento que ocorreu lá. E acho que, como um ponto que a gente acabou não comentando, né, a palma ela é uma cultura que é diferente da soja, das outros tipos de oleaginosas, que ela é, né, uma cultura de longo prazo, vamos dizer assim. Você, né, tem que plantar a árvore, ela leva 3 anos para começar a dar frutos, e ela vai dar frutos por 30 anos, né? Então é uma cultura perene, e a produtividade da palma, em termos de óleos, de toneladas de óleo por hectare comparado com a soja, por exemplo, é de 6 a 10 vezes maior, né? Então, existe um pouco também da competição, vamos dizer, dos países, entre aspas, subdesenvolvidos com os países desenvolvidos, como os Estados Unidos e a própria Europa, que produzem muito óleo de canola e óleo de soja, né? E aí essa né, produtividade muito maior e a oferta muito grande de óleo começou a trazer, né, esses conflitos, diria, nesse sentido, e aí a questão da certificação foi a forma que foi encontrada para garantir que os locais onde esse óleo estava sendo colhido, né, extraído, vinham de locais que não tinham sido de áreas de desmatamento, que não tinham sido em áreas que chamam de pântanos ou mangues, né, que tem algum tipo de geração maior de CO2, né, e então várias empresas multinacionais, como o Túlio comentou, se juntaram também e também deram parte, né, da fundação do RSPO para que todos os interessados, né, pudessem garantir cuidado com o meio ambiente, né? Bom, Márcio. E Túlio, como você vai complementar aí? E complementando o que o Márcio falou, o que acontece? Tudo isso que o Márcio contou gerou um resultado. Qual que é o resultado? O óleo de palma ele tem uma imagem muito ruim mundialmente falando, né? Então, assim, olha, óleo de palma as pessoas já associam com desmatamento, com conflito com comunidade, com exploração do trabalho. Trabalho escravo, trabalho infantil, por aí vai. Por conta dessa imagem ruim, as grandes corporações que consomem muito óleo de palma, e aí são, eu não vou citar nomes, mas são as grandes empresas do setor de alimentos, as grandes empresas globais de alimento, e as grandes empresas globais de cosméticos começaram a ser questionadas e começaram a ter campanhas muito pesadas contra os produtos dela, que são vendidos diretamente ao consumidor, né? Porque o consumidor ele não consome o óleo de palma, via de regra, ele consome um chocolate, ele consome um creme hidratante, consome a pasta de dente, né? Uma espuma de barbear. E essas campanhas começaram a ter efeito no sentido de minar a reputação desses produtos. E para evitar que essa reputação então fosse prejudicada a ponto de atrapalhar os negócios,
As empresas da cadeia se juntaram e conversaram, olha, não é todo produtor de óleo de palma, o problema não é a planta palma, o problema é como determinadas organizações fazem a produção. Isso vale para a palma, vale para a soja, vale para gado, vale para a indústria siderúrgica, né? O problema não é o que é produzido, mas sim o como é produzido. Então, vamos tentar nos diferenciar, né? E a maneira de se diferenciar de modo transparente foi por meio do desenvolvimento da certificação RSPO. O que isso tem impacto direto no negócio? Eu posso falar pela Agropalma. Hoje, mais da metade dos nossos clientes só compram da gente porque a gente tem a certificação. Então, se a gente não tiver a certificação, num prazo aí de 1 mês ou 3 meses, é o tempo dos clientes organizarem sua cadeia de fornecimento, eles vão deixar de comprar da gente e comprar de outro fornecedor certificado. Então, isso, assim, para a Agropalma é muito impactante. Eu não sei se, no caso, por exemplo, numa indústria já num estágio mais no final da cadeia, o impacto é tão grande assim, mas me parece que porque chega já mais próximo do produto que elas vendem ao consumidor final. Muito bom, Tom. Resposta que o impacto é direto, vamos dizer assim, de falta de sustentabilidade, tem total a ver com o assunto, né? Isso, e assim, e só para reforçar, todo óleo certificado ele ganha um prêmio. E esse prêmio vai desde $20 para um óleo no modelo de certificação MB bruto, né, até 180, $200 para uma fração de uma oleína refinada segregada, por exemplo. Né? Então, assim, vale dinheiro. Né? E eu não sou um grande especialista no assunto, tá, Túlio? Mas vou bater uma curiosidade agora. E o mercado, ele paga esse prêmio de fato? Existe mercado para esse produto com maior valor agregado em relação à sustentabilidade? Paga o prêmio e é um prêmio real, porque há primeiro, assim, uma negociação para chegar no preço. Uhum. Aí você chega no preço. E aí você fala para o cliente, você quer certificado? Ele fala, quero. Vai custar tanto a mais para esse produto aqui. E aí ele vai dizer se ele quer ou não. Como eu te disse, hoje na Agropalma já é mais de 50% e todo ano aumenta. Né? Então a gente tem a expectativa aí de continuar aumentando nos próximos anos. Só para vocês terem uma ideia, todos os grandes redes de supermercado mundiais são membros da RSPO e têm compromisso de, nos seus produtos de marca própria, usarem o óleo certificado. Então, mesmo que não seja ela que produz o produto de marca própria, ela terceiriza, mas aí ela coloca como uma condição para o terceirizado dela usar o óleo certificado. Então, assim, a gente vê que, de fato, tem um impacto direto e um valor para o negócio, um valor relevante. Isso é legal. Muitos outros setores, de vez em quando, tem uma sustentabilidade sendo discutido, mas aí no final do dia, vamos dizer assim, o custo prevalece sobre ali a questão ambiental. Acho que o Túlio deu uma travada aqui, não sei se ele nos entende ou não. Mas complementando, Bruno, para o nosso negócio aqui na Evonik também é semelhante. As indústrias de cosméticos e de limpezas que compram os nossos produtos que vêm dos derivados também pagam um prêmio. E cada vez mais a gente vê, né, principalmente as empresas que têm nichos de mercado, que querem oferecer um produto, né, diferenciado, sustentável, usar o apelo, vem cada vez mais seguindo para esse caminho. Boa, muito bom saber. Tem uma outra pergunta aqui que agora é para o Márcio, mas o Túlio também, obviamente, fica super à vontade para complementar. É a seguinte, é do Durval Santos. Boa tarde, por gentileza, gostaria de saber sobre o óleo de palma hidrogenado. Se a Evonik produz, distribui ou se a certificação para esse produto é o mesmo? Hidrogenado e não hidrogenado. A certificação, eu posso falar, mas normalmente o óleo hidrogenado quem produz é a Agropalma. A gente normalmente compra ele de empresas como a Agropalma para fazer a utilização nos nossos processos. Mas realmente o óleo de palma hidrogenado que é utilizado aí, seja para algumas gorduras na área alimentícia, seja para a produção dos ácidos graxos que a gente usa na área cosmética para fazer os ésteres, né? A Evonik ela
quando compra, ela já compra com um produto certificado. Normalmente, a gente compra, na indústria química, é muito mais comum usar o que é de balanço de massa, né, o mass balance, do que o segregado. O segregado tem esse prêmio maior que o Túlio falou, mas ele adiciona muita complexidade na cadeia de produção, porque você tem que ter certeza e garantir que o produto ele é mantido individualizado durante toda a cadeia. Então, você tem que ter tanques específicos, separados para aquele produto, né? Então, isso gera uma complexidade grande na produção, principalmente nas indústrias químicas que usam muitas frações, né? Quando ainda está no começo da cadeia, como a Agropalma, você tem ainda volumes muito altos, é um pouco menos complexo do que quando a gente vai para o downstream da cadeia. Entendi. Acho que o Túlio caiu de novo aqui, pessoal, mas de qualquer forma estamos indo. Não, mas eu voltei aqui, vocês estão me Ah, escutando? você voltou, Túlio? Perfeito, desculpe. O seu rosto aqui, eu imaginei que você tivesse caído novamente. Você quer Não, falar em relação a esse assunto, a questão da. não, o Márcio foi perfeito, né? Nada a agregar. Beleza, vamos para a próxima pergunta aqui. É a seguinte, é do Haroldo Nunes Júnior. Como vocês que lidam com esse tema de forma mais próxima, enxergam a aceitação dele no meio? O Brasil já está avançado ou ainda temos um longo caminho a percorrer em comparação a outros países? E aí deixo livre aí para comentar. Tá, joia. Eu vou pegar essa aqui. Então, vamos lá, Bruno e Haroldo, né? Tudo é relativo, né? Se a gente comparar o Brasil com a Alemanha em termos de produção e consumo de óleo de palma sustentável, né? Obviamente a Alemanha não tem produção, né? Mas vai ter o consumo. Pegando o consumo, então, lá na Alemanha, ao que me consta, todo óleo de palma que a Alemanha já usa já é certificado sustentável. Essa é a informação que eu tenho. Se não for 100%, está muito próximo disso. Aqui no Brasil, ainda está no começo e, como eu disse, crescendo. Né? A Agropalma é a única empresa certificada, mas as outras já estão se movimentando, né, para conseguir a certificação. Tive essa informação ontem. E agora, comparando, por exemplo, o Brasil com a Nigéria, nós estamos melhor. Então, digamos que eu acho que tem uma jornada, né, a ser percorrida aí. Nós estamos ainda no início, mas nós não estamos no zero. Eu acho que a gente já andou aí alguns metros aí da nossa maratona, digamos assim. E se é levado a sério, essa é uma pergunta assim, é difícil a gente responder porque não tem uma sociedade que é homogênea, né? Então, assim, com certeza, a gente tem uma parcela significativa da sociedade brasileira e dos negócios e dos tomadores de decisão, né, que conduzem as empresas, que enxergam de uma maneira muito clara e realista que sustentabilidade é importante. Né? E estão trabalhando para melhorar o nível de sustentabilidade nas suas próprias organizações e nas cadeias de fornecimento. Né? Isso a gente pode afirmar com certeza. A despeito de ter um caminho ainda a percorrer e amadurecer enquanto país mesmo, tanto em termos de regulamentação, quanto em termos de postura de negócios, né, que a gente tem, enfim. Tem muita coisa boa já feita e muita oportunidade para fazer muito mais coisas boas ainda. Boa. Complementando um pouco do Túlio, eu acho que nós, as empresas, né, e como consumidores que nós somos, que podemos exercer esse tipo de driver, né? Um exemplo que nós tivemos no caso recente aqui na Evonik foi que nós conseguimos com que um dos nossos fornecedores locais se certificasse em RSPO para poder nos fornecer, porque eles queriam nos fornecer a matéria-prima. Então a gente falou, olha, a gente só pode comprar RSPO, então se você tem interesse, vá atrás e se certifique, né? Então acho que esse é o caminho que nós, né, podemos tentar direcionar os esforços nesse sentido, né? É bem interessante, né? Porque de fato acho que não existe maneira melhor de promover um movimento que essa questão de oferta e demanda, né? Você colocando esses critérios aí de compra, de fato, você acaba obrigando, querendo ou não, que o fornecedor se enquadre nessas quesitos de sustentabilidade.
Vamos para a última pergunta, nós temos um minutinho ainda. É uma pergunta um pouco mais técnica. Eu não sei aí se vão conseguir responder ou não. Mas eu vou colocar aqui de qualquer forma, só para ver se vocês conseguem ou não ajudar a Flávia Benatti. A pergunta é o seguinte: há algum problema no uso de um óleo certificado, onde o fornecedor perdeu a certificação durante o período de guarda em estoque? Como isso é conduzido durante uma auditoria? Vocês conseguiriam ajudá-la aí nessa pergunta? Eu consigo. Então, assim, se ela comprou o óleo da empresa, o óleo estava certificado, certificado válido, tudo beleza. Colocou no estoque dela e depois, uma semana seguinte, como é que fala? O fornecedor perdeu o certificado, o óleo dela é certificado, sem sombra de dúvida. Ok, ótimo. Porque entendo eu, como leigo no assunto, que ele foi certificado naquele momento, ele foi certificado, né? Vamos dizer assim, então. Isso. Agora, só não valeria se ela operar como um trader, sem ter a propriedade do negócio. Ela só estocou para revender para alguém, mas não vai nem passar pelo nome dela. Ela vai tipo assim, agenciar a venda do outro. Aí, nessa segunda perna, se tiver atrelado com a certificação da primeira, aí ela perde. Mas se for para ela usar no próprio processo industrial dela e manter a certificação dela, 100% garantido. Boa. Deixou a Flávia mais tranquila agora. Tô brincando. Bom, de qualquer forma, gente, estouramos o tempo aqui, infelizmente. Eu acho que foi um papo muito legal, deu para esclarecer bastante, aprender bastante sobre o assunto, com duas empresas gigantescas, né, em relação ao tema. E, pessoal, só um recado importante. Quem está participando, quiser ver de novo, quem quiser compartilhar também esse webinar, fica à vontade, nós vamos disponibilizar ele na página da Câmara Brasil-Alemanha, junto com os outros webinars dessa série de gestão de carbono também. Então, vocês conseguem ter também essa segunda vida do conteúdo e compartilhar, talvez, com outras pessoas que possam se interessar. Túlio, Márcio, muito obrigado novamente. Até logo, Bruno. A gente que agradece. Até a próxima, pessoal, e vamos nos falando. Daqui a algumas semanas temos mais um webinar. Até mais. Legal. Até mais.